Olá pessoal, me chamo Paulo, sou estudante de Medicina Veterinária da UDESC, cursando atualmente a nona fase. Faço parte também da organização do GEPA e trouxe esse tema de imunoprofilaxia em cães e gatos em função de ser um tema muito importante e muito presente na clínica de cães e gatos. Ao longo da palestra eu vou tentar esclarecer um pouquinho dos porquês em torno da vacinação. Então, os tópicos que serão abordados dizem respeito ao sistema imunológico, à imunoprofilaxia, à falha vacinal e às reações pós-vacinais. Então, iniciando com uma revisão do sistema imunológico, a gente tem conceituado aí que ele é uma rede complexa de moléculas e células distribuídas e organizadas de maneira estratégica que buscam limitar, controlar eventos que representam risco à vida. Então, no início de tudo, como importante componente do sistema imunológico, a gente tem a medula óssea, que vai produzir células em duas linhagens que nos interessam nesse momento, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem mieloide temos como principais representantes os mastócitos, basófilos, monócitos, neutrófilos e eosinófilos. A linhagem linfóide temos os linfócitos T e B. As células dessas duas linhagens se comunicam através das citocinas, que temos como exemplo as interleucinas, fator de necrose tumoral e os interferons. As citocinas elas são importantes para modular a resposta imune. A linhagem mieloide ela corresponde à resposta inata e a linhagem linfóide a resposta adaptativa. Especificando um pouquinho melhor isso, então a imunidade inata ela é uma imunidade pré-formada e a imunidade adaptativa ela é adquirida. Para ilustrar isso, eu vou usar o exemplo de uma casa pegando fogo. Então temos em uma determinada comunidade uma casa que está pegando fogo. Quem vai prestar os primeiros socorros, tentar apagar esse incêndio, é a população local. Eles não são especializados nem treinados em combater esse incêndio, mas eles são muito importantes para conter os primeiros danos. E também são importantes para sinalizar para o serviço especializado chegar. Então, o serviço especializado corresponde aos bombeiros. Então, os bombeiros eles demoram um tempinho para chegar, mas quando eles chegam, eles são altamente eficazes em combater esse incêndio. Então, nesse nosso exemplo, a casa pegando fogo corresponde a uma agressão, a entrada de um patógeno. A população local corresponde à imunidade inata. Ela não é específica, mas ela é muito importante para prestar os primeiros socorros e para sinalizar o serviço especializado. O serviço especializado, os bombeiros, correspondem à imunidade adquirida. Então, eles demoram um tempo para ser formado, as células da imunidade adaptativa, mas são altamente eficazes em combater o patógeno. Então, com relação à imunidade inata, ela é composta por barreiras físicas e barreiras fisiológicas, que correspondem às barreiras naturais. Temos como exemplo, então, a pele, o pelo, a saliva, a tosse, e temos também as barreiras inflamatórias e barreiras celulares, que correspondem à inflamação, mais relacionada a quando há uma agressão. A imunidade adaptativa ela é dividida em imunidade adaptativa humoral e celular. A imunidade adaptativa humoral ela está relacionada com os fluidos extracelulares, ela é mediada por linfócitos T, que vão ter como principal função a produção dos anticorpos, e essa imunidade ela pode ser transmitida através do plasma ou soro. A imunidade adaptativa celular, como o próprio nome diz, ela reside nas células e é mediada por linfócitos T. Então, revisando isso tudo, a gente tem no começo a medula óssea como um importante componente do sistema imunológico que vai produzir células em duas linhagens, que nos interessam nesse momento, né? A linhagem mieloide, que temos como representantes os mastócitos e os basófilos, e a linhagem linfóide, que temos como representantes os linfócitos T e B. As células dessas linhagens se comunicam através das citocinas. A linhagem mieloide corresponde à resposta inata, que no nosso exemplo era a população local. A linhagem linfóide corresponde à resposta adaptativa, que no nosso exemplo eram os bombeiros. A resposta adaptativa pode ser humoral e celular, e dentro disso entra o conceito de imunidade passiva e imunidade ativa. Então, a imunidade passiva é uma imunidade que já chega pronta, os anticorpos chegam prontos para o organismo usar quando necessário. Então, esses anticorpos vão chegar pronto através da placenta, já que a placenta dos cães e gatos permite uma comunicação e essa troca, principalmente através do colostro, e pode acontecer também através da transfusão e da utilização de soros e hiperimones. A vantagem da imunidade passiva é que ela chega pronta e a desvantagem é que ela tem uma curta duração e também depende muito do status imunológico da mãe. A imunidade ativa, então o organismo vai precisar formar esses anticorpos. E como é que ele forma? Através da vacinação ou através do contato com o patógeno. A vantagem da imunidade ativa
é que ela vai ter uma duração longa. E a desvantagem é que nem sempre o organismo vai ter esses anticorpos quando tiver o desafio. Então, com relação à vacinação, de uma maneira simplificada, a gente tem que a vacinação consiste na administração de antígenos que serão reconhecidos por esse organismo, vão montar uma resposta imunológica, uma resposta inflamatória, visando a produção de anticorpos, que são células que vão ser mais específicas e duradouras com memória para combater o patógeno. E dentro disso, a gente tem que esses antígenos eles podem ser administrados de duas maneiras, através de uma vacina viva atenuada ou modificada, e através da vacina inativada. Então, a vacina viva, atenuada ou modificada tem como vantagem ser uma vacina que tem uma imunidade muito duradoura e a resposta imunológica é mais rápida. A desvantagem dela é que ela pode causar reversão da virulência. Então, o animal, geralmente em animais doentes, né? Então, o animal pode vir a desenvolver a doença. E a administração de antígenos através de uma vacina inativada, ela é mais segura quanto à reversão da virulência e geralmente tem menor custo. A desvantagem dela é que ela necessita de adjuvantes, e esses adjuvantes estão relacionados com a resposta de hipersensibilidade do tipo 1, que é a resposta de anafilaxia. Então, embora seja mais seguro quanto à reversão de virulência, ela está mais relacionada com a anafilaxia. Então, quais são as vias de administração das vacinas? As principais vias utilizadas em cães e gatos é a via subcutânea, que vai ter como principal produção a produção das imunoglobulinas G sistêmicas, e a via intranasal, que vai produzir imunoglobulina A, que vai gerar uma proteção de mucosas mais eficaz. Então, com relação à imunoprofilaxia em cães, a gente tem nessa tabela listada as vacinas de cães, e elas são classificadas segundo o consenso de 2020 para vacinação em países latino-americanos, em essenciais, não essenciais e não recomendadas. Então, as vacinas essenciais são aquelas que acometem todo o território nacional, têm uma alta morbidade e uma alta mortalidade e também podem ter um alto potencial zoonótico. Então, como vacinas essenciais para cães, temos a sinomose, o adenovírus, o parvovírus e a raiva. As vacinas não essenciais são aquelas que não cumprem algum desses requisitos que eu citei das vacinas essenciais. Ou então não são tão patogênicas, ou não estão bem distribuídas em todo o território nacional. Temos como exemplo para influenza, leptospirose, bordetella bronquicéptica e leishmaniose visceral canina. As vacinas não recomendadas são aquelas que faltam dados na literatura que comprovem a sua eficácia, segundo o Guideline de 2020. Então a gente tem como exemplo a vacina do coronavírus canino e a vacina da giardia. Em relação à imunoprofilaxia em gatos, para classificar elas entre essenciais e não essenciais, seguem-se os mesmos princípios utilizados em cães, e as vacinas essenciais em felinos são a da calicivírus, herpes vírus, panleucopelia felina e raiva. E as não essenciais, Chlamydophila felis e leucemia felina, que é a FeLV. Então, agora falar um pouquinho sobre a primovacinação e a influência dos anticorpos maternos nisso. Então, a primovacinação corresponde às primeiras vacinações, o protocolo inicial de vacinação desse animal. Então, como eu falei antes, vai constar com a administração de antígenos que vão gerar uma resposta imune para proteger esse organismo de quando uma infecção real acontecer. Só que nisso, os anticorpos maternos têm uma grande influência. Então, nos animais filhotes que ingeriram o colostro e que têm bons níveis de anticorpos maternos, esses antígenos serão neutralizados pelos anticorpos maternos. Então, a vacina não vai gerar uma resposta imune, e aí é uma importante causa de falha vacinal, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Então, nesse contexto, a gente precisa saber quanto tempo duram esses anticorpos maternos. E essa é uma resposta bastante difícil de dizer, porque depende de vários fatores individuais. Então, depende do quanto de colostro esse animal ingeriu, de como era o status imunológico da mãe, e são coisas que geralmente, para a gente, na prática, é difícil de prever. Então, eu peguei esse material aqui, do portal Zoetis, e ele fala a respeito da meia-vida e da duração da proteção contra a doença em cães e gatos recém-nascidos. Então, pegando como exemplo a sinomose, a gente tem que a duração da meia-vida dos anticorpos maternos é de 8,4 dias. Lembrando que a meia-vida representa a redução pela metade dos títulos de anticorpos, mas não significa que o animal não vai estar protegido com metade ou menos desses anticorpos. Tanto que a gente pode visualizar aí que a meia-vida para a sinomose é de 8,4 dias, mas a duração da proteção contra a doença vai de 9 a 12 semanas.
Então a gente poderia extrapolar que os animais, os anticorpos maternos de todos os animais para a sinomose vão durar de 9 a 12 semanas? Não, porque esse estudo foi feito em determinada condição que eu não consegui encontrar, mas isso não se aplica à maioria dos casos. Então, acredito eu que por ser um estudo feito por um laboratório, a duração da proteção contra a doença, de 9 a 12 semanas, são para animais que as mães foram vacinadas de maneira adequada, que a ingestão de colostro pelos filhotes também tem acontecido de maneira adequada. Porque 9 a 12 semanas é um período longo, mas na prática é muito difícil a gente prever quanto tempo vai durar os anticorpos maternos para esses animais. Então eu trouxe esse gráfico que eu retirei do Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, para falar um pouquinho para você sobre o período de susceptibilidade e a importância de 3 doses no protocolo de primo-vacinação. Então a gente tem no eixo Y o título de anticorpos e no eixo X a idade em semanas. Acima do eixo X a gente tem duas linhas, a linha do título mínimo para bloquear o vírus virulento e a linha do título mínimo para bloquear o vírus vacinal. E aí a gente tem onde caiu esse risco em vermelho no eixo Y, justamente o período de susceptibilidade, porque é um período em que o título mínimo para bloquear a doença está baixo, mas o título de anticorpos maternos está autossuficiente para neutralizar a vacina e fazer com que o animal não desenvolva uma resposta imunológica adequada. E é em função disso que é importante a utilização de 3 doses no protocolo de primo-vacinação. Porque existem doenças que com 6 semanas o animal vai estar nesse período de susceptibilidade. Existem outras doenças que o animal já vai estar abaixo do período de susceptibilidade com 6 semanas. Outras doenças o animal vai estar no período de susceptibilidade com 9 semanas e assim por diante. Então, por isso é importante a utilização dessas 3 doses, para fazer com que os animais não fiquem suscetíveis por tanto tempo para determinadas doenças. Geralmente, com 12 semanas, os animais já têm títulos de anticorpos maternos baixos e a vacina vai ser altamente eficaz e vai promover uma soroconversão bem interessante. E aí a gente poderia pensar, bom, então por que não fizemos só uma dose com 12 semanas? Porque até 12 semanas, muitas doenças já vão estar abaixo do período de susceptibilidade. Então, o animal vai ter uma grande chance de desenvolver essa doença se a gente esperar tanto tempo assim para vacinar. Então, acho que ficou claro, né, o porquê de realizar 3 doses no protocolo de primo-vacinação. Então, aqui é uma sugestão do cronograma de primo-vacinação em cães e gatos. Lembrando para vocês que é só uma sugestão baseada na bula dos principais produtos comercializados no Brasil. Então, a gente tem que a vacina para as doenças, a vacinação polivalente, a primeira dose em cães pode ser iniciada com 6 semanas, em gato com 8 semanas. A segunda dose deve ser administrada de 3 a 4 semanas após a primeira dose. E a terceira dose, 3 a 4 semanas após a segunda dose, realizando sempre um reforço anual. A antirrábica é administrada em dose única a partir de 12 semanas e o reforço anual. E aí, se esse animal for adulto e nunca foi vacinado, como que eu devo proceder? Então, na bula da maioria dos produtos comercializados no Brasil, a gente tem que deve ser administradas 2 doses para as polivalentes. Então, a primeira dose em certo período e a segunda dose 3 a 4 semanas após a primeira dose e realizar sempre um reforço anual. E a antirrábica em dose única no determinado período e o reforço anual. E se o animal é filhote e vive em uma situação de alto risco, o que muda? Como é que a gente pode proceder? Então, hoje em dia tem a opção da vacina PUP. Então, a gente pode administrar essa vacina PUP com 4 semanas, nunca antes disso. A vacina PUP, geralmente ela conta com antígenos para parvovirose e para sinomose. Então, vai ter uma alta carga antigênica para essas duas doenças, que vai ser um pouquinho mais eficaz em vencer os anticorpos maternos e fazer com que o animal desenvolva uma resposta imune adequada. Então, no caso de um animal filhote em alto risco, a gente pode usar a primeira dose da vacina PUP com 4 semanas e seguir o protocolo vacinal que eu expus antes, né? Com 6 semanas e aí 3 doses, né? Reforço anual. A vacina antirrábica não muda nada. Então aqui eu peguei esse material também do portal Zoetis, que fala sobre a eficácia do protocolo vacinal utilizando 3 doses. Então, diz respeito à soroconversão para parvovírus canino,
com a utilização de Vanguard. Então, quando a primeira dose foi utilizada com 6 semanas, a porcentagem de soro conversão foi de 72%. Quando foi utilizada a segunda dose com 9 semanas, a porcentagem foi de 96%, e com a terceira dose com 12 semanas, a porcentagem de soro conversão foi de 100%. Então, a soro conversão é o conceito que define o desenvolvimento, é uma palavra que define o desenvolvimento de anticorpos para um determinado antígeno. Então, nesse caso, com 3 doses, se alcançou 100%, que é um valor extremamente desejável de soro conversão. Não significa que 100% dos animais estão 100% protegidos, significam que todos eles produziram anticorpos, mas mesmo assim a doença pode vir a acontecer dependendo do desafio, né, que esse animal tiver. Agora eu quero abrir um parênteses, porque o que eu comentei até agora de protocolo vacinal está relacionado à bula dos principais produtos comercializados no Brasil. Mas existe um guia que foi publicado em 2020 sobre a vacinação em países latino-americanos, e ele traz algumas informações que divergem das bulas dos produtos comercializados aqui. Então, eu recomendo a todos a leitura desse guia, mas de maneira simplificada, o que ele traz é que a revacinação deve ser feita de maneira trienal e não anual. Por quê? Porque, segundo os estudos, segundo a ciência, o reforço anual não é necessário, já que a vacina para as doenças essenciais, para as vacinas essenciais, duram 3 anos ou mais. Então, o reforço a cada 3 anos é mais que suficiente para garantir a imunidade desses animais. É isso que o guia defende. E ele recomenda a realização de testes sorológicos para avaliar a titulação de anticorpos, ao invés de fazer essa revacinação anual. Com relação às falhas de vacinação, eu vou usar essa curva de distribuição normal para mostrar um pouco do que acontece. Então, espera-se que 90% dos animais desenvolvam uma resposta imunológica adequada quando são vacinados. 5% podem desenvolver uma resposta imunológica exagerada e os outros 5% podem desenvolver uma resposta imunológica deficiente e ineficaz. Então, existem diversos fatores que levam à falha na vacinação. Fatores relacionados ao hospedeiro, fatores relacionados à vacina e fatores iatrogênicos. Então, os fatores relacionados aos hospedeiros, os principais são a interferência dos anticorpos maternos, que vão neutralizar a vacina e fazer com que o animal não desenvolva uma resposta imunológica ineficaz, a ocorrência de doenças concomitantes, então o animal está imunossuprimido, não tem a condição de desenvolver uma resposta imunológica adequada, a tendência é que tenha uma falha vacinal. E animais muito jovens ou muito velhos também, por questão de deficiência no sistema imune, podem não desenvolver uma resposta imunológica adequada. Com relação à vacina, o principal motivo de falha vacinal é o armazenamento inadequado, que vai fazer com que os antígenos sejam inativados dentro do próprio frasco, por exemplo, e aí a vacina não vai ter eficácia desejada. Pode acontecer por falha de algum laboratório, que fez uma atenuação excessiva da cepa, e aí não vai ser suficiente para desenvolver a resposta imunológica. E existe dentro disso a questão das vacinas nacionais, vacinas importadas, éticas ou não éticas. Então, a vacina ética é aquela que ela é vendida para um estabelecimento e tem a assinatura de um médico veterinário que tem CRMV, ela é realizada por médico veterinário, então o animal passa por um exame físico, ou deveria pelo menos passar por um exame físico. Então, é uma vacina que tem maior confiança. Nesse contexto, relacionando essa questão da ética e não ética com a nacional importada, a problemática em torno da vacina nacional é que ela é de venda livre, então ela não precisa necessariamente ser vendida para veterinários. E aí a confiança nela fica um pouco questionável. O próprio guia de 2020 recomenda que a vacinação sempre seja feita com vacinas importadas de qualidade garantida. E com relação aos fatores iatrogênicos que causam falha na vacinação, o principal é o uso concomitante de imunossupressores e antibióticos. Também pode acontecer em função da utilização de intervalos inadequados, como, por exemplo, a recomendação é de 3 a 4 semanas, mas por determinado motivo foi feito um intervalo de só 1 semana. Então o animal pode vir a desenvolver uma falha imunológica por isso, ou até uma reversão da virulência,
A utilização da via inadequada também é um fator, e o fato de misturar mais de uma vacina na mesma seringa também pode ser um fator iatrogênico de falha vacinal. Outra situação que pode acontecer também é quando esse animal já está com patógeno incubado. Então, no momento que esse animal foi avaliado, ele parecia rígido, né? Não demonstrava sinal de nenhuma doença, mas o patógeno já estava incubado. Então, ele pode vir a desenvolver a doença, mesmo sendo vacinado. E com relação às reações pós-vacinais, essas são aquelas reações que os animais têm após a administração de uma vacina. Eu vou ler esse trechinho que eu tirei do Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, porque ele nos traz uma informação importante. Então, sabe-se que quanto maior a quantidade de antígenos em uma vacina, maior o risco que venha a desencadear reações pós-vacinais, como demonstrado por Novak, em um levantamento realizado com mais de 800 cães vacinados. As reações pós-vacinais foram 4 vezes mais frequentes em cães vacinados com vacinas multivalentes ou polivalentes, quando comparados aos que receberam vacinas monovalentes. O benefício da vacinação é inegável, mas o seu uso deve ser feito de modo consciente. Então, a informação que a gente tem aí é justamente que a utilização de vacinas polivalentes, por mais práticas que sejam, elas trazem consequências e isso deve ser ponderado. No Brasil, a gente tem poucas opções de vacinas monovalentes, bivalentes ou trivalentes. A nossa principal opção é a vacinação polivalente, que está bem mais relacionada, como a gente viu aí, com a ocorrência de reações pós-vacinais. Então, as reações pós-vacinais, elas são diversas. Eu retirei esse fluxograma do Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos também. E a gente vê aí que tem muita coisa, né, de reações pós-vacinais. Mas a gente vai comentar na palestra sobre as principais. Então, as reações vacinais, elas podem ser esperadas e dentro disso elas podem ser locais ou sistêmicas. E as reações vacinais também podem ser adversas ou não esperadas, que também a gente pode classificar elas como locais ou sistêmicas. Então, as hipersensibilidades seriam as sistêmicas e as reações inflamatórias crônicas com displasia do tecido local seriam as locais, não esperadas locais. Então, comentando um pouquinho mais sobre cada uma dessas, as reações locais esperadas, elas acontecem justamente porque ao administrar uma vacina, é natural que aconteça um processo inflamatório, é importante que ele aconteça, porque a gente está administrando antígenos. Então, vai gerar uma resposta inflamatória com o intuito de ser gerada uma resposta imune. Então, em função dessa resposta inflamatória, é esperado que se tenha dor, edema, formação de nódulos. Mas aí é importante destacar que esses nódulos eles não devem permanecer por muito tempo. Por mais de 3 meses, esses nódulos devem ser investigados porque possivelmente algo mais grave esteja acontecendo. Com relação às reações locais adversas, a gente tem alopecia, abscesso e sarcoma no ponto de aplicação. Então, estando isso relacionado com processos inflamatórios exagerados, com a contaminação no momento da administração pela via subcutânea, e o sarcoma no ponto de aplicação relacionado principalmente com felinos, embora possam acontecer em cães também. Então, os felinos são bem mais suscetíveis a esse sarcoma do ponto de aplicação, e isso muitas vezes está relacionado com o uso de adjuvantes. Então, em função dos felinos serem muito mais suscetíveis, existe uma regra chamada regra de 3-2-1 para formações nodulares em felinos, que vão ajudar a gente a realizar um diagnóstico precoce de um possível sarcoma de aplicação. Então, essa regra diz o seguinte, que formações nodulares que estão presentes por mais de 3 meses, elas devem ser investigadas. Formações nodulares que têm mais de 2 centímetros devem ser investigadas. E formações nodulares que continuam a crescer depois de 1 mês da administração da vacina também devem ser investigadas. Justamente com o intuito de ter um diagnóstico precoce e evitar maiores complicações decorrentes dessa neoplasia. Com relação às reações sistêmicas esperadas, como eu falei, é esperado que ocorra um processo inflamatório local, mas também é esperado que ocorra um processo inflamatório sistêmico, justamente para ter essa formação da resposta imunológica. Então, em função desse processo inflamatório sistêmico, que deve ser brando, a gente pode esperar, então, anorexia, letargia, febre, dor no local de aplicação e sonolência. Isso podendo persistir por até 48 horas. Se passar disso, já não é esperado, né? E merece uma investigação maior, uma monitoração maior. Então, tem um estudo aí que detectou que isso pode acontecer em cerca de 1,2% dos casos, segundo um estudo clínico envolvendo aproximadamente 2.300 vacinações de gatos nos Estados Unidos.
Com relação às reações sistêmicas adversas, as principais seriam as reações de hipersensibilidade. Então, a reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é a anafilática, está relacionada então com antígenos sensibilizando a imunoglobulina E, que vai fazer a degranulação de mastócitos, liberação de histamina em grande quantidade na corrente sanguínea, gerando uma resposta inflamatória aguda sistêmica e gerando um colapso circulatório. Por vezes também pode ter um colapso respiratório, já que a glote é muito sensível a essa histamina, podendo ocorrer edema e obstrução do trato respiratório superior. A reação de hipersensibilidade do tipo 2 é a citotóxica, onde os anticorpos reagem contra a própria célula. E os principais problemas relacionados a isso seria a ocorrência de anemia hemolítica imunomediada e trombocitopenia imunomediada. As reações de hipersensibilidade do tipo 3, imunocomplexo, então, está relacionada a uma interação entre os antígenos e os anticorpos, formando imunocomplexos. Esses imunocomplexos estão relacionados com a ocorrência de vasculite e lesões renais, então distúrbios vasculares e glomerulonefrite. E a reação de hipersensibilidade do tipo 4, também chamada de tardia, está relacionado principalmente com a formação de granulomas, que podem vir a se agravar e ocorrer a formação de um sarcoma, principalmente diante da ação dos linfócitos T e das células natural killers. Então, quero só passar para vocês a questão da palavra-chave. Nossa palavra-chave para preencher a lista de presença é uma resposta, então vocês vão ter que responder isso lá no documento. A palavra-chave é a palavra que define o seguinte conceito: desenvolvimento de anticorpos para um determinado antígeno. A palavra que define esse conceito foi comentada durante a palestra e está presente em alguns slides anteriores. Então, se vocês não se lembrem, não tem problema nenhum consultar e preencham isso lá na lista de presença. É importante fazer isso, se vocês querem ter a certificação. Então, eu me propus a responder algumas perguntas que eu considero importantes e que não foram comentadas ao longo da palestra. Então, vamos lá. Há alguma vantagem em utilizar vacinas intranasais ao invés de parenterais para proteger contra elementos do complexo respiratório infeccioso canino? Então, sim, tem vantagens em utilizar a vacina intranasal. Um dos motivos é que a utilização da vacina intranasal ela vai gerar aquela proteção de mucosas através da imunoglobulina A. Então, o animal vai ter maior chance de não ter a doença. Com a utilização de vacinas parenterais, o animal pode ter a doença, mas de maneira mais branda. Outro fator interessante das vacinas intranasais é que a formação de resposta imunológica vai acontecer de maneira mais rápida. Então, essas seriam as vantagens da utilização da vacina intranasal em cães para o complexo respiratório infeccioso canino. Se o cão espirrar após a aplicação de uma vacina intranasal, é necessário reaplicar a vacina? Então, não é necessário reaplicar a vacina, porque o laboratório sabe que isso pode acontecer. Então, essa vacina é produzida com um certo excedente e não há grandes problemas se o animal espirrar após a vacinação. A vacina contra leishmaniose garante a prevenção da doença em regiões endêmicas? Então não, a vacina contra a leishmaniose não garante a prevenção da doença. Ela é um extra, é um método para ajudar na prevenção da doença. Então, por isso é importante a utilização de outros métodos de prevenção, como por exemplo a utilização de coleiras, que repelem os flebotomínios. Como decido se uso a vacinação não essencial contra a felve? Então, se a felve é uma doença prevalente na região que você trabalha ou vai trabalhar, então a vacinação contra a felve é muito importante. Devo vacinar somente animais testados para a felve? Essa é uma questão bem importante. Sim, os animais devem ser testados para a felve antes de serem vacinados. Por quê? O guia de 2020 nos traz a seguinte informação. Se um animal positivo para a felve, se for vacinado contra a felve, não terão grandes problemas, mas não terá benefício algum. Só que o grande problema com relação a isso é que se a gente não testar um animal e vacinar ele para a felve, o tutor vai achar que esse animal não tem a doença. E se esse animal for positivo para a felve e você vacinar ele para a felve e o tutor acreditar que esse animal está protegido, ele pode fazer com que esse felino tenha contato com outros animais e dissemine a doença. Além disso, você pode também se incomodar no futuro, porque, poxa, o animal está vacinado, como é que ele está com a doença agora? Então o tutor pode considerar que foi uma falha sua. Aí, além disso, tem toda essa questão de responsabilidade na contaminação de outros felinos. Então é fundamental, é obrigatório testar os animais antes de fazer a vacina para a felve.
Se os cães ou gatos filhotes sabidamente não ingeriram o colostro quando posso vaciná-los, então entra aquela questão do protocolo da vacina PUP, né? Esses animais podem ser vacinados com a vacina PUP ou com uma vacina polivalente normal, com a vacina PUP a partir das 4 semanas, com a vacina polivalente normal nunca antes das 6 semanas, porque isso pode trazer sérias consequências para esses animais. Então, a partir de pelo menos 4 semanas, nunca antes disso. Posso dar múltiplas vacinas no mesmo dia? Então, como eu li para vocês antes, com relação às reações pós-vacinais, a gente utilizar uma vacina polivalente, uma vacina para a gripe e uma vacina da raiva no mesmo dia, aumenta muito a chance desse animal ter uma reação pós-vacinal. Mas do ponto de vista imunológico, um animal saudável, ele vai produzir imunidade para todos esses antígenos, mesmo que eles tenham sido administrados no mesmo dia. Então tem que ponderar se não há a possibilidade do tutor vir outro dia para fazer as outras vacinas. Deve-se levar em conta, então, essa questão das reações pós-vacinais. Devo usar vacinas contra a leptospira a cada 6 meses ou anualmente um cão em risco? Então, o guia de 2020 diz que a revacinação contra a leptospira deve ser utilizada anualmente, mesmo em um cão em situação de alto risco. Na América Latina, poucos animais são vacinados e há uma alta prevalência de doenças infecciosas. A vacinação a cada 3 anos contra as doenças essenciais é realmente suficiente ou devo continuar a dar a vacinação essencial anual aos cães? Então, só deixa eu contextualizar um pouquinho isso melhor. Então, a bula dos principais produtos vendidos no Brasil recomenda a vacinação anual. Mas esse guia de 2020, baseado em ciência, uma medicina de evidências, né, ele recomenda a revacinação a cada 3 anos. E ele defende o seguinte ponto: é vantagem a gente revacinar os animais a cada 3 anos do que utilizar uma vacina anual sem necessidade. Então, ao invés de a gente fazer essa revacinação anual, se a gente vacinar mais animais serão vacinados e aí menos chances de os animais terem as doenças infecciosas, de que essas doenças se disseminem, acontecerão. Então, a vacinação a cada 3 anos para as doenças essenciais, segundo o guia de 2020, só tem benefícios. É o que o guia defende, né? Pode-se vacinar um animal prenhe? Até é possível vacinar um animal prenhe, mas não é o mais indicado. Nesses casos que não tem opção e é muito importante vacinar um animal prenhe, deve-se priorizar a utilização de vacinas essenciais com com patógenos de vírus inativados para evitar que ocorram consequências com a mãe ou com os filhotes. Os filhotes de cães e gatos devem ser vermifugados antes de receber uma vacina? Então isso não é uma regra, mas como a vermifugação dos cães e gatos, segundo um guia também lançado em 2020, para cães a vermifugação deve ser iniciada com 2 semanas e para gatos a vermifugação deve ser iniciada com 3 semanas. Então, se o animal, se o médico veterinário responsável por esse paciente tivesse seguindo esse guia de 2020 de vermifugação aí, esse animal já vai estar sendo vermifugado antes de receber a primeira dose da vacina, com 4 ou 6 semanas. Mas não é uma regra. Só que nesse ponto é importante levar em conta que se o animal tiver parasitado, tiver com uma doença parasitária, tiver doente, esse animal deve ser tratado para essa doença antes de ser vacinado. Se um animal apresentou uma reação alérgica após a vacinação no passado, deve-se vaciná-lo mais alguma vez? Então é uma questão bastante questionável, bastante delicada, mas a recomendação é que esse animal seja revacinado sim. Embora ele tenha tido uma reação alérgica, então é esperado que na próxima vacina essa reação alérgica também aconteça, pode ser utilizado alguns métodos, como por exemplo a utilização de antihistamínicos, anti-inflamatórios esteroidais em doses anti-inflamatórias, não em doses imunossupressoras, para evitar que essa reação alérgica aconteça na revacinação. E também é importante que esse animal fique sob monitoração. Se possível, priorizar a utilização de vacinas essenciais somente, já que as não essenciais podem ser essas não essenciais que trouxeram a reação alérgica, então evitando elas, a gente pode evitar essa reação alérgica novamente. Qual é o melhor local anatômico para vacinar um gato para reduzir o risco de sarcoma de aplicação em felinos? Então não tem como reduzir o risco de sarcoma de aplicação em felinos mudando o local anatômico. O que a gente pode fazer é escolher um local em que o acesso cirúrgico para a remoção desse sarcoma, caso venha acontecer, seja facilitado. Então a gente prioriza as porções mais distais do animal. Então, porção distal de membro pélvico e membro torácico e porção distal da cauda são bons locais onde o acesso cirúrgico é facilitado.
Então, como considerações finais, a gente né, viu que a imunoprofilaxia, a vacinação, ela é um procedimento essencial para controlar, para prevenir as doenças. Os animais, antes de serem vacinados, eles devem ser avaliados de modo crítico, levando em conta o estado de saúde principalmente. Não pode se vacinar um animal sem realizar um exame físico, sem saber como está o estado clínico dele, se ele está saudável ou não. Então é importante fazer isso, fazer uma anamnese bem feita e aí decidir se esse animal deve ser vacinado ou não naquele momento. É importante também levar em conta a patogenicidade do agente e o potencial zoonótico da doença. Quase toda a minha palestra foi baseada no capítulo de imunoprofilaxia em cães e gatos do livro Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, da Márcia Jericó. Eu complementei um pouquinho e utilizei esse consenso de 2020 sobre vacinação em países latino-americanos, em que aponta algumas questões polêmicas, por isso eu não usei ele como base, né? Mas eu recomendo a todos a leitura. É muito importante, né, a gente desenvolver um senso crítico em cima disso para termos as condutas mais adequadas possíveis, né, quando estivermos no mercado de trabalho aí. Então eu vou deixar um desafio para vocês, que são algumas perguntas que os tutores podem fazer e que a gente precisa ter domínio, né? Algumas perguntas eu esclareci durante a palestra, outras vocês já podem saber da experiência de vocês, dos estudos de vocês. E era isso, eu espero que tenha conseguido contribuir com o conhecimento de vocês, eu espero que a palestra seja positiva, né, que vocês consigam tirar algum aprendizado disso. Como é uma palestra gravada e vocês não têm a possibilidade de tirar dúvida ao vivo e no exato momento que estão assistindo a palestra, eu vou deixar aqui o meu e-mail e o meu Instagram, caso vocês queiram me procurar para tirar alguma dúvida, para dar alguma crítica, para dar alguma sugestão também. Estava lembrando agora que antes eu comentei, né, com relação às vacinas não recomendadas, e segundo o guia de 2020, a vacina da Giard é uma vacina não recomendada, porque não se tem eficácias, não se tem dados na literatura suficiente que comprovem sua eficácia. Então, que comprovam que com a vacinação a prevenção da doença vai acontecer, ou que a doença será mais branda se acontecer, ou se vai ter uma diminuição da disseminação da doença. Então, é isso que o guia traz. Mas o laboratório que produz a vacina diz que ela é recomendada, porque utilizando a vacina, os animais vão ter uma doença mais branda, se tiverem, e a disseminação da doença vai ser diminuída. Então eu trouxe para vocês aqui tanto a visão do laboratório quanto do consenso e deixo a critério de cada um decidir, né, se considera uma vacina recomendada ou não. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.